Eu sou Harper Lewis, tenho 34 anos e vivo em Seattle, Washington. Durante o dia, sou diretora financeira de uma empresa de design de interiores de alto padrão. À noite, sou a esposa do Mason, o namorado da faculdade em quem um dia acreditei ser o amor da minha vida. Estávamos juntos há 11 anos, casados há 6. Houve um tempo em que pensei que nada poderia quebrar o laço entre nós. Mas, às vezes, o início do fim não é uma briga explosiva ou uma traição devastadora. É apenas a pré-visualização de uma mensagem num ecrã bloqueado. Naquela manhã, como qualquer outra, levantei-me antes do Mason. Enquanto escovava os dentes na casa de banho, vi o iPhone dele acender no lavatório. Apareceu uma mensagem de um nome que eu não reconhecia. Mal posso esperar pelo fim de semana. A cabana, o vinho e aquele conjunto de renda rosa. Estou a contar as horas. Congelei. Não por causa da ousadia da mensagem, mas porque era real. Fiquei ali, com a escova de dentes na mão, espuma desfazer-se na boca, os pés frios sobre as lajotas. Atrás da porta de vidro fosco, ouvia a água escorrer pelas costas do meu marido enquanto tomava banho, a preparar-se para o trabalho como se fosse um dia qualquer. E eu? Eu não conseguia tirar os olhos do ecrã enquanto ele escurecia. E não desbloqueei o telefone. Não precisava. Naquele momento, o que senti não foi choque. Foi confirmação. Já suspeitava há algum tempo. Ultimamente, o Mason tinha começado a usar a desculpa de viagens de trabalho de última hora, deixando-me sozinha naquela casa outrora acolhedora em fins de semana vazios. Começara a levar o telefone para o duche, coisa que nunca fazia antes. O portátil tinha uma nova palavra-passe. E aqueles olhos que antes me olhavam com ternura, agora só passavam por mim como se eu fosse um quadro na parede de que ele já se cansará. Costumava dizer a mim mesma: não sejas paranoica, Harper. Toda a gente se cansa depois de tantos anos. Não armes confusão por causa de um olhar. Mas agora só queria voltar atrás no tempo e dizer a mim mesma: deixa de ser estúpida. Lavei o rosto, sequei as mãos e maquilhei-me como sempre. As mãos não tremiam. Em vez disso, senti um vazio estranho, como se tivesse saído da minha própria vida e a estivesse a observar de fora. Quando saí da casa de banho, vi o Mason em frente ao espelho do quarto a apertar a gravata. Olhou para mim e sorriu, tal como em todas as manhãs. Talvez ele ainda não tivesse percebido que tudo tinha mudado no momento em que li aquela mensagem no ecrã do telefone dele. Este fim de semana tem um seminário com clientes em Portland, disse ele enquanto ajustava a gola. Só volto no domingo à noite. Assenti. Não te esqueças de levar um casaco grosso. À noite faz frio lá. Respondi. A minha voz estava neutra, sem emoção. Não perguntei sobre a mensagem. Não perguntei quem estava a contar as horas. Não queria interromper o teatro cuidadosamente ensaiado em que ele tanto se esforçara. Porque, na minha mente, outra coisa já começava a ganhar forma. E eu não diria uma palavra até estar concluída. O Mason sempre dormiu profundamente depois do tênis à quinta-feira e 2 uísques. Conhecia isso tão bem quanto conhecia o desbloqueio do seu telefone. Dedo indicador direito. Nessa noite, depois de ele adormecer, com cheiro a uísque e shampoo ainda no ar, peguei no telefone dele em silêncio, inclinei suavemente a mão sobre o sensor. Clique. O ecrã acendeu. Um arrepio percorreu minha espinha como o vento de inverno vindo do lago junto à cabana, onde ele um dia prometera construir uma varanda para nós. A mensagem sobre o conjunto de renda rosa era só a superfície. O que encontrei foi uma vida secreta inteira que ele levava. Uma de que eu não fazia ideia. O nome dela era Clary Donovan. Não era uma jovem ingênua de 20 e poucos anos. Clary era representante de vendas de uma empresa de dispositivos médicos. Cerca de 38 anos, vivia em Tacoma. Tinha inteligência afiada, experiência e, mais importante, era casada. O nome dele aparecia numa mensagem antiga. O Tyler vai estar em San José a semana toda. A cabana é toda nossa. Tyler Donovan. O marido dela. Pesquisei-o em silêncio. Escrevi o nome dele e lá estava. O perfil do LinkedIn. Tyler Donovan. 41 anos. Arquiteto residencial especializado em espaços sustentáveis com seu próprio estúdio em Bellevue. A foto de perfil mostrava um homem alto, barba por fazer e um sorriso cansado mas gentil. Não dormi essa noite. Cada mensagem era como uma lâmina a cortar memórias antigas. Cada vez que o Mason dizia que ia a uma formação em Portland.
Cada noite em que eu ficava sozinha a rever ficheiros com apenas a máquina de lavar louça a zumbir ao fundo. Na manhã seguinte, sentei-me em frente ao computador, escrevendo e reescrevendo uma mensagem pelo menos 15 vezes antes de finalmente a enviar. Olá, Tyler. Sou a Harper Lewis. Acredito que o meu marido Mason Lewis e a sua esposa Clary Donovan estão a ter um caso. Se estiver disponível para conversar, posso partilhar provas. O meu número é 2655-7321. As palmas das minhas mãos estavam encharcadas em suor no momento em que carreguei em enviar. 3 horas depois, o telefone tocou. A voz dele era grave e estranhamente calma, mas havia um leve tremor por baixo. Isto é algum tipo de piada. Quem me dera que fosse. Respondi, com a garganta seca. Tenho mensagens, fotos e os planos deles para o fim de semana na cabana do Lago Chalem. Pausa. O que quer fazer? Perguntou ele após um longo silêncio. Apertei o telefone com mais força e falei devagar. Quero encontrá-los lá comigo, antes de abrirem o vinho ou tirarem os casacos. O Tyler não respondeu de imediato. Depois, finalmente, um longo suspiro. Está bem. Vamos encontrar-nos primeiro. Quero ver o que sabe. Combinamos encontrar no sábado de manhã num pequeno café em Ellensburg, a meio caminho entre Seattle e Chalem. Cheguei cedo, sentada num banco de canto virada para o estacionamento. E bastou um instante para reconhecer o Tyler quando entrou. Estrutura alta, casaco castanho claro e um andar que carregava o peso do inverno. Ele sentou-se sem conversa fiada. Coloquei o meu telemóvel na mesa, abri a conversa entre o Mason e a Clary e entreguei-lhe. A cada deslizar de ecrã, vi a mão dele apertar-se. Quando chegou a foto que a Clary tinha enviado, os dedos dos pés dela no chão de madeira da cabana, um chão que ele reconheceu de imediato como seu próprio design, recostou-se, olhos fechados. Pensava que era só o trabalho, só distância, murmurou. Ela nunca quis ver um terapeuta. Agora sei por quê. Depois de quase 1 hora de conversa, o Tyler disse. Ainda tenho uma chave suplente da cabana. A Clary não sabe que a guardei. Assenti. O Mason pensa que estou numa viagem de negócios em Spokane este fim de semana. Ele não faz ideia de que estou por perto. Então chegamos primeiro, disse ele, olhando diretamente para mim. Mas nada de gritos, nada de drama. Só deixá-los ver-nos e ver a verdade. Apertei com mais força a caneca de café e assenti. O plano formou-se a partir dos pedaços partidos dentro de nós. Os traídos. Sem gritos. Sem perseguições. Apenas uma presença cronometrada com perfeição, como um espelho colocado diante das mentiras que eles tanto tentaram esconder. Combinamos encontrar-nos de novo no domingo de manhã, na cabana. Estavam marcados para chegar às 18 horas. Às 10 horas de domingo, estava a estacionar em frente à cabana de madeira entre os pinheiros, ao longo do Lago Chalem. O ar estava frio, mas sem neve. Tudo parecia mais claro nesta luz fresca da manhã. A verdade, a dor e o plano que estávamos prestes a executar. O Tyler já estava lá. O carro prateado dele estava coberto de pólen junto aos degraus. Ele estava dentro, segurando uma caneca de café quente, olhos fixos na água parada do lago. Quando entrei, ele assentiu com a cabeça. Um gesto simples, familiar, como se não fossemos dois desconhecidos ligados pela traição. Dormiste? Perguntou ele, a voz baixa e suave. Não tenho a certeza. Talvez tenha fechado os olhos durante algumas horas, respondi, pousando a mala na cadeira de madeira. E tu? Não. Mas já estou habituado a noites sem dormir. Arquitetos trabalham melhor no silêncio. Ficamos sentados em silêncio durante vários minutos. Nada de estranho. Apenas 2 pessoas a tentarem arrumar os destroços por dentro. Depois falei. A última vez que estive nesta cabana foi há 3 anos. O Mason e eu viemos cá depois de uma das suas longas viagens de trabalho. Foi aqui que perdi o nosso primeiro bebê. O Tyler olhou para mim, os olhos suavizaram-se. A Clary também queria filhos. Mas depois de 2 testes falhados, deixou de falar nisso. Pensei que fosse o luto. Afinal, havia outras distrações. Não choramos. Apenas o zumbido constante do aquecedor elétrico e o vento a passar pelas árvores. Achas que estamos a ir longe demais? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Não, disse o Tyler. Se fosse vingança, talvez. Mas isto é pô-los cara a cara com a realidade. Assenti.
Como uma sessão de terapia de grupo inesperada. Começamos a preparar o espaço. Não como uma armadilha, mas como um cenário para a verdade. Limpei a longa mesa de madeira da sala onde Clara e Mason costumavam sentar-se a planear os seus supostos fins de semana de trabalho. O Tyler trouxe do carro uma garrafa de vinho tinto, o favorito da Clary. Eu coloquei 4 copos de cristal, do tipo que o Mason levava sempre como parte do seu ritual refinado e arrogante. Arranjamos 2 cadeiras viradas de costas para a porta da frente, para que não tivessem escolha a não ser olhar-nos quando entrassem. As luzes foram ajustadas para um âmbar quente. Nem demasiado forte para criar tensão, nem demasiado fraca para esconder expressões faciais. Como achas que vão reagir? Perguntei, enquanto nos sentávamos, examinando a sala como se tivéssemos acabado de montar um palco. O Tyler abanou a cabeça. A Clary vai chorar. O Mason, não sei. Talvez raiva. Talvez súplica. Mas garanto-te que ele não está preparado para saber que nós sabemos tudo. Passamos o resto da tarde a falar sobre nós. Não apenas como os traídos, mas como pessoas despidas da armadura que a dor nos obrigou a vestir. Contei ao Tyler sobre todas as vezes que o Mason faltou a encontros de família alegando emergências com clientes. Sobre os recibos do Uber que vinham de um bairro residencial a 40 minutos do escritório dele. E de como me convenci, uma vez, que ele tinha parado num bar com amigos. O Tyler partilhou como uma vez apanhou a Clara sorrir para o telemóvel enquanto escrevia uma mensagem, só para ela o fechar de imediato quando ele entrou. Eu sabia que algo estava errado, disse ele. Mas escolhi confiar nela. Até receber a tua mensagem. Lá fora, o céu ficou cinzento. O relógio marcava 16h12. Menos de 2 horas, disse eu, ajustando o último copo. Estás com medo? Perguntou o Tyler. Não tenho medo da verdade, respondi. Só tenho medo de perdoar o imperdoável. Ele olhou para mim por um momento, depois assentiu. Vou lembrar-me disso. Saímos para a varanda, ficando lado a lado enquanto a imobilidade do lago fazia o tempo parecer parado. 17h57, o ar dentro da cabana estava tenso, esticado como um fio prestes a arrebentar. O Tyler e eu estávamos sentados em silêncio na sala, de frente para a entrada. 2 copos de vinho repousavam sobre a mesa, ao lado da garrafa de tinto que a Clara uma vez chamou de a única coisa que faz um fim de semana parecer especial. Na poltrona à nossa frente estava um envelope grosso com tudo o que precisávamos. Mensagens impressas, capturas de ecrã, extratos de cartão de crédito e uma gravação da assistente do Mason a confirmar casualmente que ele não tinha nenhuma reunião marcada em Portland. Ouvimos o som de pneus a esmagar o cascalho ao longe. O Tyler olhou para mim. Eu não disse nada, apenas assenti. Um SUV preto parou junto aos degraus. O Mason saiu primeiro, com um casaco de cabedal, segurando uma mala e um saco de presente. A Clary veio atrás, carregando um ramo de tulipas rosa claras. Estavam a rir, descontraídos, como se tivessem chegado a um retiro romântico. A porta abriu-se. A Clary entrou primeiro. O sorriso congelou-lhe instantaneamente. O Mason bateu-lhe nas costas, depois olhou para cima, mesmo a tempo de cruzar o olhar comigo. O Mason deixou cair o saco de presente. Lá dentro estava uma garrafa de champanhe, que rolou pelo chão de madeira e se partiu. O cheiro forte de álcool encheu a sala. A boca da Clary ficou aberta. As flores caíram-lhe das mãos. As pétalas espalharam-se como uma metáfora visual do que acabava de acontecer, uma ilusão desfeita. Bem-vindos ao vosso fim de semana, disse eu, a minha voz leve como a brisa. Preparamos vinho, cadeiras e a verdade. O Mason ficou parado, lábios cerrados. A Clary recuou meio passo, os olhos à procura de ajuda no Tyler. Harper, isto não é o que pensas, começou Mason. Não é? Inclinei a cabeça. Então e as mensagens? A cabana? Os recibos do vinho? E a confirmação do Uber para o bairro dela? Também não é o que eu penso. O Tyler levantou-se. E eu, Clary? Disseste que ias a um seminário com uma colega. Até mandaste uma mensagem. Boa noite, tenho saudades tuas, antes de desligares o telefone. Eu imaginei isso também? A Clary desabou, tapando o rosto. Tyler, por favor, não. Não, disse ele, a voz firme. Não o quê? Não ficar aqui e encarar-te? Não ouvir a verdade? Não ver a minha mulher atrair-me na casa que desenhei com as minhas próprias mãos? Levantei-me e peguei no envelope da cadeira ao lado,
colocando-o sobre a mesa. Não vim de mãos vazias, disse, com a voz firme. Passei as últimas 48 horas a reunir tudo. Registro de chamadas, mensagens, fotos. Do casamento da empresa a que a Clary e o Mason foram. Aquele em que o Mason me disse que só ia com os rapazes. A Clary ficou pálida. O Mason agarrou no envelope, folheou algumas páginas e atirou-o para baixo passados apenas segundos, os olhos vermelhos. Andavas a espiar-me? Olhei-o diretamente. Estava a verificar a verdade. Porque suspeitava há demasiado tempo. E porque tu foste tão cuidadoso, eu tive de ser também. A Clary caiu numa cadeira, o cabelo desalinhado, lágrimas a escorrer-lhe pelas faces. O Tyler não se aproximou dela. Virou-se de costas, a olhar pela janela como se precisasse de ar. Clary, há quanto tempo? Perguntou ele, ainda sem a olhar. 7 meses, sussurrou ela. Senti um nó apertado no peito. O Mason cerrou os punhos e deu um passo na minha direção, como se quisesse explicar. Harper, eu errei. Mas isso não significa que deixei de te amar. Dei um passo atrás. Se o amor de que estás a falar é o tipo de amor que leva outra mulher ao mesmo sítio onde perdi o nosso filho, então podes ficar com ele. A sala caiu em silêncio. Olhei para o Mason uma última vez. Podes escolher sair agora ou sentar-te e ouvir tudo até o fim. Mas se achas que ainda há alguma hipótese de perdão, então compreendeste muito mal quem eu sou. O Tyler olhou para Clary e depois virou-se para mim. Preciso de ar. Assenti. Eu também. Saímos para a varanda, deixando para trás 2 pessoas a desmoronar-se nas ruínas das suas mentiras. Lá fora, o lago Shallan ainda estava calmo, como de manhã. Mas para mim, o vento começava a levantar-se. Voltamos à sala em silêncio. A Clary e o Mason ainda estavam sentados, sem se olharem. O ar estava espesso, pesado com tudo o que não foi dito. Puxei uma cadeira para a frente do Mason. O Tyler sentou-se ao meu lado, com o olhar fixo na Clary. Ninguém falou. Só quando coloquei a segunda pasta sobre a mesa é que a atmosfera começou a mudar. Mason, disse eu, com os olhos fixos nele, alguma vez contaste a Clary porque mantemos contas separadas há 6 anos? Ele enrijeceu. Harper, isso é. Eu digo-lhe. Interrompi. Clary, talvez não saibas, mas o Mason acumulou mais de $42.000 em dívidas de jogo em 2015. Os pais dele pagaram tudo discretamente para não prejudicar a carreira. Depois disso, tive de manter contas separadas. Não por desconfiança, mas porque vi com os meus próprios olhos o quanto ele podia esconder. A Clary virou-se para o Mason, atônita. Nunca me disseste isso. Porque não tem nada a ver com o que está a acontecer hoje, resmungou Mason. Não tem? Inclinei a cabeça, olhos fixos nele. Traíste-me e tentaste justificar dizendo que eu era ocupada demais, fria demais. Mas esqueceste-te de dizer à tua amante que sou eu quem tem sustentado a casa, quem tem pago a hipoteca desta cabana todos os meses enquanto tu mentias e jogavas cartas com os teus amigos em Tacoma. O Mason baixou a cabeça e não disse nada. O Tyler virou-se para Clary. E tu? Disseste-me que o banco tinha atrasado o empréstimo para reparar o telhado. Mas a verdade é que transferiste quase $10.000 para um centro de reabilitação em Spokane. O destinatário era Jackson Donovan. É o teu irmão, não é? A Clary parecia dominada, o rosto pálido. Não queria que te preocupasses. Não, disse o Tyler, a voz firme mas fria. Não querias partilhar a verdade. Tens vivido 2 vidas. Uma comigo, outra com o Mason. E o pior é que ambas foram construídas sobre segredos. A sala voltou ao silêncio. Assenti ligeiramente e disse. Isto é a única coisa que têm em comum. Nunca foram honestos conosco. Nem sequer um com o outro. São só versões polidas de vocês mesmos. A Clary desatou a chorar. Nunca quis que isto fosse tão longe. Mas deixaste que fosse, respondi. Não sei o que dói mais. Ser traída. Ou perceber que a pessoa que te traiu nem sequer tem coragem de admitir que errou. O Mason olhou para mim, olhos vermelhos. Desculpa, Harper. A sério, desculpa. Olhei de volta para ele e disse calmamente. Desculpas não mudam a verdade. E o amor, se alguma vez existiu, não pode salvar um casamento que apodreceu desde a raiz. O Tyler levantou-se. Já não estava zangado. Apenas exausto. Clary, disse, sabes o que mais dói?
É que nunca consideraste dizer-me a verdade. Que achaste que eu não era digno de confiar no que estavas a viver. A Clary não disse nada. O rosto inundado de lágrimas. Eu levantei-me também. Não vim aqui para recuperar amor. Vim para recuperar a verdade. E a verdade, Mason, é que tu não me amas. Amas a validação de ser admirado. Clary, tu não amas o Tyler. Amas a sensação de escapar de uma vida que não tiveste coragem de enfrentar. Olhei para os dois uma última vez e depois disse lentamente: amor não é suficiente. Confiança, respeito e honestidade são a base de qualquer relação verdadeira. Sem isso, o amor é apenas uma ilusão bonita. Assim que terminei, a Clary levantou-se de repente, agarrando-se à borda da cadeira. Os olhos estavam vermelhos, não apenas de vergonha, mas de algo mais, um misto de medo e confusão. Há algo que ainda não disse, disse ela, a voz trêmula. O Tyler virou-se para ela, a testa franzida de novo. A Clary engoliu em seco, os olhos brevemente pousando no Mason e depois fixando-se em mim. Eu estou grávida. A sala ficou completamente imóvel. O tic-tac do relógio de madeira ecoava alto. Cada segundo cortava o ar como uma lâmina. O Mason levantou-se de um salto. O quê? O que disseste? A Clary acenou com a cabeça, os lábios a tremer. Eu sei que não é o momento certo. Mas descobri na semana passada. Ia contar ao Mason este fim de semana, na cabana. O Tyler ficou parado, a voz quase num sussurro. O bebê é meu? A Clary virou-se para ele, os olhos brilhando. Sim, tenho a certeza. O Mason e eu sempre usamos proteção. Fiquei entorpecida durante alguns segundos. A mente vazia. Depois, inundada por uma tempestade de emoções. Ninguém estava preparado para isto. Ninguém esperava que uma confrontação fosse virada do avesso pela chegada de uma vida por nascer. O Mason olhava para Clary, de olhos arregalados. Estás a dizer que estás grávida do filho dele? Não o chames de dele, disparou a Clary, mostrando o primeiro traço de compostura desde que entrou. Eu errei ao trair. Mas ao menos nunca te menti sobre o que sentia. O Tyler virou-se de costas, os punhos cerrados. Olhei para o Mason. Ele não conseguia falar. A expressão furiosa transformou-se em algo irreconhecível. Choque. Humilhação. Ou apenas um vazio total. Respirei fundo e levantei-me. Parece que já chega por hoje, disse eu, ainda com os olhos fixos no Mason. E como agora tudo está às claras, não vou prolongar isto. Abri a minha mala e tirei uma pequena pasta, colocando-a na mesa ao lado dele. Isto é o pedido de divórcio e toda a documentação financeira que preparei. Transferi os nossos bens conjuntos para uma conta separada. Legalmente, está tudo verificado pelo meu advogado. Não tenho nada a esconder. O Mason continuava sem responder. Podes rever ou recusar assinar agora. Mas não vou mudar a minha decisão. A Clary voltou a sentar-se, segurando instintivamente a barriga. O Tyler virou-se para ela, a voz baixa mas controlada. Vou precisar de tempo para digerir tudo isto. Mas se vais ter o bebê, assumirei a responsabilidade. A criança não tem culpa nenhuma. A Clary assentiu, engolindo as lágrimas. Eu sei. E obrigada por ainda conseguires dizer isso. Olhei para os dois. Depois virei-me para o Mason. Não sei se ainda tens algo a dizer. Mas se tiveres, é agora. Ele ergueu a cabeça, os olhos vermelhos e cansados. Harper, tudo isto, não vale a pena acabar com tudo. Tivemos tantas coisas boas. Tens razão, assenti. Tivemos tantas coisas boas. Mas o facto de teres escolhido deitar tudo fora por uma emoção vaga com alguém que nem sequer é honesta com o próprio marido significa que tenho de proteger o resto da minha vida. O Tyler levantou-se. Educado, mas firme. Vou ao carro. Harper, se precisares de alguma coisa depois disto, liga-me. Acho que ainda temos umas conversas para terminar. Assenti, grata pela presença calma dele. A Clary deu um passo na minha direção, hesitante. Sei que não tenho direito a pedir desculpa, mas juro que nunca pensei que fosse chegar tão longe. Olhei diretamente para ela. Os meus olhos já não estavam zangados. Estavam apenas claros. As pessoas mais perigosas não são as obviamente más. São aquelas que continuam a dizer a si mesmas que são boas, mesmo enquanto mentem. Ela ficou imóvel por um momento.
Depois virou-se. Peguei na pasta. Tirei uma caneta do bolso do meu casaco, e assinei o canto inferior esquerdo de cada página. Quando pus a caneta de lado, senti-me mais leve do que em anos. Mais leve porque já não precisava de manter unida um casamento que já tinha apodrecido. Mais leve porque já não precisava de fingir confiar em alguém que não merecia. Olhei para o Mason, o homem que tinha sido toda a minha juventude, o sonho de uma família em que um dia acreditei. Boa sorte, disse eu. Vais precisar de mais do que isso. O Tyler e eu saímos da cabana por volta das 21 horas. Lá dentro, o Mason permanecia imóvel na cadeira, e a Clara estava encolhida num canto da sala, segurando a barriga como se a única coisa que ainda tivesse fosse a vida que acabava de admitir estar a crescer dentro dela. Ninguém nos acompanhou à saída. Ninguém precisava de o fazer. Caminhamos em silêncio, o estalar das folhas secas debaixo dos pés lembrando-nos de que um capítulo se tinha encerrado oficialmente. O Tyler abriu a porta do carro para mim e depois entrou no lugar do condutor. Antes de ligar o motor, olhou para mim e perguntou suavemente: "Queres comer alguma coisa? Conheço um lugarzinho no centro de Challan que fica aberto até tarde. Nada de especial, mas a sopa de galinha deles é bastante boa." Ri-me. Uma gargalhada rouca, inesperada, mas verdadeira. "Sim. Vamos comer. Estou faminta." Sentamo-nos lado a lado num pequeno restaurante. A luz amarela quente lançava um brilho suave sobre a velha mesa de madeira. Nenhum de nós tentou analisar o que acabará de acontecer. Em vez disso, falamos de coisas mais calmas. Como o facto de o Tyler ter considerado abandonar a arquitetura para ir para uma escola de pastelaria. Ou como eu sonhava abrir uma livraria café em Santa Bárbara, mas deixei a ideia para trás depois de o Mason dizer que era irrealista. Depois do jantar, despedimo-nos com um leve aperto de mão e um aceno silencioso. Não nos tornamos amantes. Mas naquela noite, eu sabia que tinha ganho algo ainda mais sólido. Um amigo. Alguém que caminhou comigo pela noite mais escura. 6 meses depois, estava na varanda da minha pequena casa de praia em Port Townsend, segurando uma chávena de chá quente, a ver as ondas baterem na costa. O divórcio foi finalizado em menos de 2 meses graças à minha preparação meticulosa. Documentos, provas e bens claramente definidos. O Mason não lutou. Talvez porque soubesse que, quanto mais tempo se arrastasse, mais teria a perder. Recebi a maior parte dos bens, incluindo um pagamento único pela antiga cabana, que mais tarde vendi de volta ao Mason. Não precisava de manter um lugar cheio de fantasmas. O Mason perdeu a oportunidade de promoção na empresa financeira. A chefe dele, BC, uma mulher rigorosa mas justa, soube do que aconteceu através de um evento interno da empresa. Ninguém disse nada oficialmente. Mas aos poucos ele foi afastado dos grandes projetos. De próximo diretor executivo, passou a ser o responsável pela equipa B, temporariamente. A Clary deu à luz na semana passada. O Tyler mandou-me uma mensagem. A bebé chegou. Está saudável. É uma menina. As emoções estão por todo lado, mas estamos a tentar. Anexada estava uma foto. Uma mão minúscula envolvida no dedo da Clary e o Tyler a olhar para a câmera com uma doçura que eu nunca lhe tinha visto antes. Não sei se voltaram a ser um casal, mas claramente estão a aprender a ser honestos um com o outro e consigo mesmos, mesmo que tarde. Quanto a mim, vivo sozinha numa nova casa junto ao mar. Não fica longe de Seattle, mas é tranquilo o suficiente para que eu possa ouvir o vento todas as manhãs. Mudei de emprego. Já não sou diretora financeira. Agora sou consultora financeira freelancer, trabalhando ao meu ritmo. Já não há reuniões cheias. Já não há correntes de e-mails à meio da noite. Também aprendi a desligar, a descansar, a respirar. O Tyler e eu continuamos em contato. Não com frequência, mas com consistência. Às vezes é uma rápida mensagem de feliz dia de ação de graças. Às vezes é só algo como: vi uma pequena cabana ao estilo francês no Oregon. Fez-me lembrar de ti. Linda. E às vezes é uma chamada de 15 minutos só para perguntar: estás bem? Não preciso de mais nada. Caminhamos juntos por uma das noites mais longas das nossas vidas. E mesmo que nenhum de nós diga isso, sei que somos amigos. Um tipo de amizade que não precisa de rótulos. Apenas um olhar para nos entendermos. Naquela noite, sentei-me na varanda da frente com meu livro preferido, e um pequeno leitor de música ao lado, tocando suavemente uma sinfonia de Debussy. Já não pensava no Mason.
Sem dor. Sem arrependimentos. Apenas uma paz silenciosa, como o mar de outono. Sobrevivi ao que antes parecia impossível. E, mais importante ainda, voltei a encontrar-me. Numa manhã cedo de março, assim que o sol surgiu por trás dos pinheiros distantes, acordei mais cedo do que o habitual. Não por causa de um despertador. Não para uma reunião ou uma agenda cheia. Simplesmente porque queria desfrutar do início do dia, algo que tinha perdido durante anos. A luz entrava pelas janelas de vidro, espalhando-se pela sala da minha pequena casa na Baía de Port Townsend. O espaço estava banhado por um tom dourado suave, refletido na chávena de chá na minha mão, fazendo tudo parecer estranhamente claro. Sentei-me na minha poltrona habitual, cobri as pernas com uma manta de malha leve e fiquei a olhar para o mar, ondulando suavemente ao longe. O meu coração já não pesava. E, mais importante ainda, já não me sentia como a mulher deixada para trás. Divorciei-me. Comecei uma nova vida. O Mason foi, em tempos, uma parte significativa do meu mundo. Mas não era o destino. Entrou na minha vida para me ensinar uma lição cara. Para me acordar e ajudar-me a perceber que confiança nunca deve ser dada a alguém que não sabe como a proteger. O amor não dura quando falta honestidade. E o sacrifício cego apenas nos faz esquecer o nosso próprio valor. Durante anos, tentei ser uma boa esposa. Ter sucesso no trabalho. Ser gentil nas conversas. Perdoar as falhas. Mas o que recebi em troca? Um casamento cheio de traição. Um marido que já não me via como parceira, mas como alguém a evitar enquanto planeava a fuga sem ser apanhado. Doía? Claro que sim. Mas a dor já não me afogava. Trouxe-me de volta à margem. Encontrei-me como nunca antes. Já não era mulher sentada sozinha no carro, a chorar em silêncio, depois de perceber que o marido mudou a palavra passe. Já não me culpava. Talvez eu não fosse suave o suficiente quando ele evitava abraçar-me à noite, ponto já não agarro uma caneca de café todas as manhãs só para ouvir as palavras dele enquanto por dentro me sentia completamente entorpecida. Estou firme agora. Clara. Atenta. E forte o suficiente para me afastar de qualquer pessoa que já não mereça um lugar na minha vida. Lembro-me da última vez que vi o Mason. Foi num evento de caridade financeira em Seattle. Ele estava do outro lado da sala com um copo de vinho, a observar-me à distância. Estava diferente. Mais magro. Mais calado. Quando passei por ele, chamou-me suavemente. Harper. Virei-me. Olá. Estás com bom aspecto, disse ele, hesitante. Estou bem, assenti. Só queria dizer, desculpa. Sorri. Eu sei. Mas não precisas de dizer isso. Porque isso é o passado. E eu escolhi viver no presente. Ele assentiu e deu um passo atrás. Pela primeira vez, vi-o como pequeno. Todas as manhãs, na minha nova casa, abro todas as janelas para deixar o sol entrar. Mantenho vasos de lavanda na varanda e cultivo ervas aromáticas mesmo à porta da cozinha. Comecei a retomar o que um dia abandonei. Um manuscrito inacabado. Algumas páginas de diário. Uma carta para minha versão de 25 anos. Ingênua, mas cheia de sonhos. Comecei a oferecer aconselhamento financeiro a mulheres divorciadas. Não como uma especialista fria a debitar números, mas como alguém que viveu isso. Que entende o medo e a perda que acompanham um recomeço. Elas confiam em mim. E eu sei por quê. Porque não falo apenas com razão, mas com o coração que foi partido e cuidadosamente reconstruído. O Tyler continua a manter o contato. Hoje em dia está ocupado com a bebé. Mas de vez em quando envia uma mensagem. A Nora virou-se hoje. O sorriso dela é igual ao da Clary. Fico feliz por eles. Não porque apagaram a dor, mas porque aprenderam a enfrentá-la e a curar-se juntos. Quanto a mim, não procuro um novo amor. Não estou a correr para um relacionamento só para preencher um vazio. Estou a aprender a amar-me primeiro. Algo que esqueci durante anos. Num fim de semana à tarde, conduzi pela estrada costeira a ouvir uma velha playlist que o Mason costumava chamar de sentimental demais. A música encheu o carro. Dog Days Are, da Florence Welch. Sorri enquanto o vento me despenteava. Não porque o passado tivesse desaparecido, mas porque já tinha ido longe o suficiente para olhar para trás sem doer. Costumava pensar que perder alguém que se ama era o fim. Mas não é. É apenas o fim de algo que já não te servia. Para que possas começar algo melhor.
E se alguém me perguntasse agora, Harper, arrependes-te de alguma coisa? Responderia sem hesitar, não me arrependo. Porque há pessoas que entram na nossa vida não para ficar, mas para nos ensinar a sair na hora certa. A minha história não é uma tragédia. É uma jornada de renascimento. De mulher traída, aprendi a levantar-me, a curar-me e a voltar a amar-me. Já não guardo rancor do passado. Nem procuro vingança. Em vez disso, escolho a paz. E uma vida que é só minha. Cada manhã na minha nova casa é um lembrete. Às vezes, a perda abre caminho para algo melhor. E sou grata por ter tido coragem de me afastar quando mais importava. E tu, o que achas da jornada da Harper? Se fosses tu, perdoarias ou afastar-te-ias como ela fez? Partilha os teus pensamentos abaixo e não te esqueças de seguir o canal para mais histórias com significado sobre amor, família e